programa de hoje. Jornalista Juliana Coentro será homenageada pela Câmara do Recife. Vereadora lamenta ações durante reunião pública da casa. Relatório mostra que o estado tem a maior superlotação carcerária do país. Parlamento Jovem inicia as atividades. E o advogado Jefferson Lemos Calaça recebe o título de cidadão. O TV Câmara do Recife começa agora. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. A Casa de José Mariano vai homenagear a jornalista Juliana Coentro, que faleceu no início do mês de setembro. Ela atuou em vários veículos de imprensa de Pernambuco e o último trabalho foi no Departamento de Comunicação Social da Câmara. Durante 6 anos, Juju, como era carinhosamente chamada, trabalhou nesta sala. Aqui, fez muito mais do que jornalismo, fez amigos e deixou saudade. Agora, Juliana Coentro vai dar nome ao Departamento de Comunicação Social da Câmara do Recife e se tornar ainda mais presente, apesar da ausência. Produziu durante muitos anos o TV Câmara do Recife e nos cedeu muita da sua sabedoria. Particularmente, era uma grande amiga. Eu digo sempre que dentro de redação era uma das melhores amigas que se pode ter. Era sempre aquela pessoa que ouvia toda a discussão e dava a sua fala final, que normalmente era mais coerente e a mais sábia. Trabalhar com Juliana Coentro foi uma grande honra. Momentos inesquecíveis. Ainda é muito difícil falar sobre o assunto, mas a homenagem é mais do que merecida. O projeto de resolução foi uma iniciativa da Comissão Executiva e foi lido na íntegra no plenário pelo primeiro secretário da Casa, Augusto Carreiras. Artigo 1º. Denomina de Sala de Imprensa jornalista Juliana Coentro a Sala da Imprensa da Câmara Municipal do Recife, em homenagem a ex-servidores e jornalistas desta Câmara de Vereadores. Artigo 2º. Deverá ser exposta a fotografia da homenageada em tamanho oficial na parede de maior visibilidade da sala, bem como que seja fixada na porta de acesso à referida sala placa indicativa com os seguintes dizeres: Sala de Imprensa jornalista Juliana Coentro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Comissões da Câmara Municipal do Recife, em 28 de setembro de 2015, a Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife. Aprovada pela unanimidade dos vereadores, a iniciativa foi destacada pelo presidente Vicente André Gomes, que falou da dedicação da jornalista à Câmara do Recife. A Juliana Coentro não só era uma grande jornalista, como era uma excelente pessoa humana. A Casa José Mariano se sente muito orgulhoso de ter a referência de uma jornalista num dos departamentos desta casa. O vereador Jurandir Liberal também parabenizou o gesto da comissão executiva. E dizer que é muito justa e com certeza terá a unanimidade dessa casa. Parabéns, comissão executiva. Juliana Coentro trabalhou em vários veículos e assessorias de comunicação em Pernambuco. Atuou durante 14 anos na Rede Globo como editora do NETV e editora-chefe do Bom Dia Pernambuco. Uma profissional irrepreensível, uma das boas e grandes jornalistas que eu conheci, não pelo tamanho, porque ela era baixinha, mas pelo caráter, pela força, pela forma como ela se conduzia e como ela tratava as pessoas. E eu acho que esse é o legado que ela deixa para a gente, que eu espero que surjam mais profissionais como ela. Um grande beijo no coração. Juliana Coentro foi uma mulher sábia, tiradora de dúvidas quando nós tínhamos qualquer problema para ser resolvido. Era com quem nós achávamos que deveríamos recorrer para tirar as dúvidas. Ela sempre foi uma mulher, foi uma mãe. Juliana morreu no último dia 4 de setembro, vítima de um aneurisma cerebral. Deixou 2 filhos e um neto. A família decidiu doar os órgãos, atendendo a um desejo dela. E 5 pessoas foram salvas pela iniciativa e generosidade de Juju. Isso só podia realmente partir dela. Então, assim como a família também fica feliz, né? Nós, como colegas, né, de trabalho, amigos, né, também estamos muito felizes em saber que existem pessoas, né, que estão com, digamos, um pedacinho dela, né? Além de ter sido uma grande amiga na minha vida, ela foi uma profissional de jornalismo muito ética, muito respeitada,
uma pessoa que me ensinou muito em vida e me ensinou com o falecimento dela também. Ela deixa mensagem, ela deixa para a gente muito aprendizado. A homenagem da Câmara vai manter Juliana ainda mais viva no dia a dia de quem teve o privilégio de conhecer e trabalhar com ela. Ela merece, acho que ela merece muito mais, ela merece ser lembrada, porque ela era uma profissional incrível e isso vai ser para sempre, né, na sala agora. Como amigo, assim, foi um privilégio. Eu ganhei um beijo no derradeiro dia assim, que ela teve com a gente. Por coincidência, ela ficou de manhã e de tarde, para depois a gente entendeu que era uma despedida. E eu ganhar aquele beijo, assim, que só no outro dia que a gente veio ver que ela já estava se despedindo. Então, quando a gente vai fazendo a retrospectiva, só reforça a sensibilidade do espírito que ela trazia. Agora caberá ao Departamento de Comunicação Social e ao Cerimonial da Câmara organizarem a solenidade, onde o nome de Juliana Coentro será dado à sala de imprensa da Câmara do Recife. Familiares, amigos e profissionais da área deverão participar dessa homenagem, que ainda não tem data definida, mas deve acontecer ainda este ano. A vereadora Marília Reis criticou o comportamento de alguns participantes da reunião pública sobre a eleição do Conselho Tutelar. O evento ocorreu na Câmara e foi promovido por ela na última sexta-feira. A vereadora Marília Reis repercutiu a reunião pública e lamentou o comportamento de alguns conselheiros durante o encontro. Eu nunca vi uma falta de respeito ao Poder Legislativo tão grande como foi nessa reunião. Desde desacato à autoridade, que foi sofrido na minha pessoa, que a Câmara sofreu, mas na minha pessoa, que estava presidindo essa audiência, mas eu vi pessoas ali que estavam tentando se candidatar a cuidar, a zelar dos direitos da infância e da juventude, se engalfinhando em pleno plenarinho da Câmara Municipal. Isso é uma verdadeira vergonha. Candidatos a qualquer coisa na vida têm que ter o mínimo de compostura, o mínimo de modos. E pessoas que estão dispostas a zelar pelos direitos da criança, que vão trabalhar com esse tipo de público, têm que ter também o mínimo de controle emocional. E ali a gente viu verdadeiros absurdos acontecendo, desde ameaças de morte, a desacatos, xingamentos a nós da mesa, componentes da própria mesa também se comportando de forma lamentável, sem respeitar a condução que a mesa vinha dando ao processo. Então, foi realmente algo que eu não esperava ver numa discussão tão importante feito essa. Estávamos presentes de vereadores, eu, a vereadora Isabela de Roldão, o vereador Jurandir Liberal, que também ficamos chocados, inclusive com o próprio presidente do Condica se descontrolou na hora, se trocou com pessoas da plateia, depois pediu desculpas, mas, enfim, já tinha acontecido. Nós temos visto várias trapalhadas acontecendo durante esse processo. E aqui, em relação ao que aconteceu, aos delitos de desacato, de calúnia que foram continuados depois nas redes sociais, não só contra a minha pessoa, mas contra todos os vereadores que estavam pleiteando a anulação do pleito. Fomos chamados de corruptos, enfim, várias calúnias que foram desferidas nas redes sociais. Eu, particularmente, faço questão de entrar com a queixa-crime contra essas pessoas. Nós temos a obrigação de zelar pela moral desse poder. Já temos o apoio do presidente da Casa para que a gente consiga manter o mínimo de ordem e de respeito quando a gente resolver exercer nosso mandato parlamentar. Marília Reis defendeu mais uma vez que a eleição para o Conselho Tutelar precisa ser revista. Eu, particularmente, pretendo ficar em cima disso. Hoje mesmo nós vamos ao Ministério Público levar o vídeo da audiência pública, levar tudo o que aconteceu e cobrar providências da Justiça. Isabela de Roldão também lamentou o comportamento dos conselheiros durante a reunião. A Casa José Mariano deveria se posicionar quanto às atitudes de alguns conselheiros, inclusive reeleitos, tiveram naquela reunião pública da última sexta-feira. Então, eu queria aqui me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que, de fato, a gente vê na prática
o quanto é machista a relação de respeito entre homens e mulheres. O quanto os homens ainda faltam com respeito às mulheres, como Vossa Excelência bem colocou na reunião. Se aquela reunião tivesse sido presidida por algum vereador homem, certamente a postura teria sido diferente. Mas, infelizmente, a coisa foi chocantemente desrespeitosa. Eu acho que a Casa Zé Mariano deveria lhe apoiar para se solidarizar com Vossa Excelência e tomar uma atitude também, porque é muito grave, está tudo gravado. Quem falou não foi uma pessoa, simplesmente um cidadão, foi um conselheiro tutelar reeleito. Isso é ainda mais grave diante da função pública que ele exerce. Alfredo Santana relatou reclamações que ouviu no dia da eleição. Não foram poucas as pessoas que reclamaram de seus nomes não estarem incluídos nas relações onde elas deveriam exercer o seu ato de cidadania, que seria votar. E as pessoas reclamavam pelo fato de não estarem ali relacionadas e, como houve aquela mudança de endereço, realmente causou um transtorno muito grande. E, mais tarde, posteriormente, ficamos sabendo a respeito de outras RPAs que aconteceu o mesmo processo, e a gente fica a perguntar, né? Nós sabemos que nós temos hoje uma gestão muito séria, muito comprometida com a justiça, com o bem da saúde democrática, podemos dizer assim. Temos um processo limpo, mas, de fato, houve muita reclamação e, num todo, é necessário que realmente se olhe de uma forma especial, porque, quando se fala de cuidar de pessoas, é muito importante zelar desde a sua raiz. Como é que eu vou, então, ter um grupo que vai se dedicar realmente à criança e adolescente, desde que o processo que foi colocado aquelas pessoas que vai cuidar daquelas crianças foi de uma forma errada? Então, é preciso que se veja com seriedade e que o Ministério Público venha, de fato, ver e julgar se há essa necessidade de ter uma nova eleição. Aqueles que foram realmente eleitos, como bem colocou Vossa Excelência, serão ali reeleitos, com certeza, porque tem um voto que é dele, mas que seja feito de uma forma clara e que dê condições justas para que aqueles que realmente estão interessados em exercer essa função possam ser colocados no pleito, mas de uma forma muito correta. Já Jurandir Liberal destacou a necessidade de regras para a escolha dos conselheiros. Essa Câmara sempre valorizou o conselheiro, sempre deu, inclusive discutiu remuneração e tudo isso aqui nessa casa. A lei que definia a escolha dos conselheiros. Mas nós cometemos uma falha. E aí a Câmara tem que assumir essa responsabilidade. Da mesma forma que a eleição diretor de escola tem várias regras e que é apurada cada eleição de um diretor, tem um conselho para acompanhar, tem regras específicas para a pessoa se candidatar a diretor de escola, devia também ter regras específicas para a escolha dos conselheiros e a forma como devia ser essa eleição. Porque tem denúncias, vereadoras, de compra de voto, ou seja, as pessoas pagando 30, 40 reais para... Eu não entendo como é que a pessoa que vai ser conselheiro se submete, vai cuidar de criança e adolescente, submete um processo desse de comprar voto para chegar àquele estágio. Então, essas denúncias que são muito graves. E eu acho que precisava realmente a gente rediscutir essa forma de escolha dos conselheiros, a maneira da eleição, a dar exemplo do que é feito com a diretora de escola. Eu acho que, não tomando essas medidas, fica, inclusive, prejudicado qualquer ação, já que dá toda a liberdade de fazer campanha com carro de som, com camisa, com outra série de outros procedimentos. Parece que é mais desregulamentada do que a campanha de vereador e de prefeito. Eu acho que precisava a gente exercer um outro papel diferenciado nesse acompanhamento. André Regis também se posicionou sobre a eleição. Por tudo que eu escutei aqui, eu estou convencido de que esse processo de escolha dos conselheiros tutelares ele não pode continuar. Eu acredito que a gente precisa rever urgentemente os nossos conceitos, assim como também, já que foi mencionado pelo vereador Jurandir Liberal, eu sou contra
a eleição para gestores de escola. Acho que isso é um absurdo, que foi inventado em nome da democracia. E acho que também é em nome da democracia essa eleição para conselheiros tutelares. O processo como ele é feito, como acompanhamos aqui, isso não é nada compatível com a atividade nobre de quem vai cuidar do futuro de pessoas absolutamente vulneráveis e que precisa encontrar no conselheiro tutelar alguém que seja íntegro para a sua atividade. Então, a democracia brasileira, ela está doente. É uma cleptocracia governando o Brasil e doente em todos os setores que a gente observa por conta de questões relacionadas, inclusive, a que Vossa Excelência acabou de mencionar aqui. Então, eu também me solidarizo a Vossa Excelência. O presidente da Casa, Vicente André Gomes, prestou solidariedade à vereadora. A presidência desta Casa registra, mais uma vez, a solidariedade à vereadora. Na realidade, a Comissão Executiva precisa receber a denúncia de Vossa Excelência por escrito, para que a gente possa acompanhar e, de antemão, não aceitamos nenhuma violência, a que seja a qualquer pessoa no Poder Legislativo. Por essa razão que a Comissão Executiva está solidária em todos os pontos arguídos nessa tribuna. O relatório divulgado pela Human Rights Watch foi destacado por Michelle Collins. O documento chamado "O Estado deixou o mal tomar conta" mostra que Pernambuco tem a maior superlotação carcerária do país. A vereadora também relatou a visita que fez à penitenciária feminina do Bom Pastor. Michelle Collins preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e, junto com outros vereadores, ela visitou recentemente a colônia feminina do Bom Pastor. Na ocasião, a parlamentar lamentou na tribuna do plenário a situação das presas e as condições físicas e de higiene do local. Agora, ela repercutiu a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o complexo prisional do Curado. No relatório, foram solicitadas medidas, a exemplo da investigação de denúncias de torturas a presos, e isso nós constatamos também que existe. Nós não temos como provar, mas várias presas nos procuraram dizendo que tem o quarto do castigo lá dentro, onde elas ficam lá pão e água. Quem é castigado tem sim esses espaços dentro dos presídios, e a investigação de denúncias desse tipo de acontecimento, também de casos de corrupção envolvendo servidores públicos. Foi solicitado também o impedimento de armas dentro do presídio e a adequação das celas, levando em consideração a ventilação, iluminação e lotação. E mesmo com as muralhas de proteção de mais de 1.500 munições foram apreendidas naquela unidade somente este ano. E atualmente o complexo prisional abriga 7.000 detentos em um espaço para menos de 1.900 pessoas. É importante que o Estado cumpra todas as medidas enviadas por aquela instituição de direitos humanos. Para a vereadora Michelle Collins, as prisões no Brasil e em Pernambuco são um retrato do descaso do poder público. A superlotação nas prisões de Pernambuco é especialmente cruel. Elas abrigam 3 vezes mais a capacidade de suas unidades. Na verdade, eu acho que não são 3, são mais, né? Mais vezes, como a gente viu aqui, que o local para 1.900 pessoas e hoje tem 8.000 pessoas. Então, é um número bem maior. E o recente documento relata a experiência de um dos pesquisadores que esteve em uma cela, sem camas ou janela, onde 37 homens dormiam sobre lençóis no chão. Em outra cela que possuía 6 leitos de cimento para 60 homens. O espaço era insuficiente. Um emaranhado de redes de dormir tornava difícil a tarefa de andar pela estrutura. Ontem passou uma matéria no Jornal da Globo, do meio-dia, onde nós vimos que, por causa dessa superlotação, eles estão indo para o pátio do presídio e estão construindo algumas cabanas. E dentro daquelas cabanas ali, eles estão cavando túneis. Tanto túneis que saem
para fora do presídio, como os túneis que são cavados em casas ao lado do presídio e que saem lá dentro do presídio, debaixo dessas tendas, onde ninguém vê o que está acontecendo ali dentro e, infelizmente, acontece. Quando nós visitamos lá o presídio feminino, nós vimos também que não tem detector de metal. Então, também entra à vontade todo tipo de droga e armas. Vimos ali que, com a diretora do presídio, que 80% dos casos que estão ali dentro é por causa das drogas. Isabela de Roldão, que também participou da visita, reforçou a gravidade da denúncia e destacou vários problemas encontrados na colônia feminina do Bom Pastor. Nenhum ser humano suporta jantar às 4 da tarde e comer no outro dia às 6 da manhã. Então é muito grave. Fora a questão da superlotação, a questão dos animais peçonhentos, a questão da falta de infraestrutura, a falta de uma árvore, não tem uma árvore no Bom Pastor. Um espaço, como Vossa Excelência disse, para 180 mulheres, hoje tem quase 1.000 mulheres. Varia entre 800, 900 a 1.000 mulheres. É muito grave. O espaço de descanso delas, o espaço quando elas saem daquelas celas superlotadas, é um espaço que, como nós verificamos em loco, não existe uma sombra, um abrigo natural. Existe uma coberta, onde elas ficam ali amontoadas para se servir numa alimentação, infelizmente, precária e insuficiente. E agora fica comprovado através desse relatório que Vossa Excelência compartilha conosco nesta tarde. Então, parabenizar Vossa Excelência por retomar isso. É importante que a Casa Zé Mariano, apesar de não ser competência nossa a questão dos presídios, mas Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que esta casa se posicione, que esta casa faça menção às gravidades acometidas dentro do nosso município, mesmo que não seja esfera de nossa competência. Então, aqui, minha solidariedade às mulheres que estão ali detidas, que estão ali passando fome, porque essas mulheres estão passando fome, porque se elas jantam às 4 da tarde, só comem no outro dia às 6 da manhã, nós sabemos que elas passam fome. E isso é muito grave. O vereador Henrique Leite também disse que a situação dos presídios no Brasil é um caos. Eu acho que o inferno da sociedade está no presídio. Porque, primeiro, que policiais não tomam conta do preso. Os presos tomam conta do presídio. Enquanto não diminuírem a quantidade de preso para a quantidade de vaga, o problema não vai ser só alimentação. O problema é que os apenados que estão ali para se reeducar, que colocam como reeducando, eles dormem no relento, na chuva, no sol, nem lugar para dormir tem. E, ao mesmo tempo, como Vossa Excelência está dizendo, são pessoas que, às vezes, são viciados em crack, que não cometeram um crime propriamente dito, estão assumindo pelo crime do traficante, mas estão ali entrando numa escola de mestrado e doutorado de crime. Eles começam um avião ou um simples viciado e sai de lá um traficante formado, um assaltante de banco formado, para poder cometer crime aqui fora. Então, a situação é muito grave. E o que é que ocorre? Governo federal, governo estadual, não faz a política real do sistema penitenciário. E o sistema penitenciário por si só, não resolve, porque o judiciário é lento, o processo não funciona, eles ficam lá, passa 1, 2, 3 anos e nem é julgado, nem é condenado, e ficam lá dentro dos presídios esperando, muitas vezes vão se diluindo ali e vão morrendo por doença. É porque ninguém fala, mas Vossa Excelência está muito bem informada com o relatório, mas é muito mais grave a situação e aqui no estado não é diferente. Uma reunião solene vai homenagear os formandos em medicina da turma de 1975. A iniciativa é da vereadora Vera Lopes. Nós vamos homenagear os 40 anos dessa turma, em que tem vários médicos brilhantes e que vão ser aqui agraciados com essa homenagem pela dedicação, pela ciência que trouxe para a população. Nós temos vários nomes ilustres e sexta-feira, de 16 às 19 horas, eu aproveito, inclusive, para convidar os meus pares. Nós estaremos
fazendo uma sessão solene aqui no plenário desta Câmara. Vera Lopes também lamentou os acidentes e mortes provocados por choques elétricos nas ruas da cidade. Eu não sei o que está acontecendo, que não se toma uma providência contra essa CELP irresponsável, que não olha a sua fiação. Os fios estão despencando e matando inocentes. E aqui essa Câmara, e eu, como defendo a saúde, estou propondo a meus pares que nós temos que fazer a CPI da CELP. Ela tem que explicar por que está matando a nossa população, por que está ceifando vidas de inocentes, por que não toma providência, por que tanta irresponsabilidade e falta de luz que nós temos aí, todos os dias apagões, a conta subindo, né? E a população sem energia. Gente que teve que subir 20 andares porque estava sem luz. Gente que não pôde dormir à noite porque estava com calor. Crianças, bebês recém-nascidos, sem luz para fazer suas mamadeiras, para cuidar dessas crianças. Senhores idosos, home care, pessoas que estão em oxigênio em casa. E a CELP aí não está nem aí para ninguém. E continua matando. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu estou impressionada e revoltada com a situação de nossa cidade em relação à CELP. Por isso que eu peço a meus pares que se unam para a gente fazer uma CPI, para ver o que a gente pode mudar com relação a essa CELP irresponsável. A importância da caminhada Sim à Vida foi destacada por Aerto Luna. Ele formulou um voto de aplausos ao evento. Este ano, seguindo as diretrizes da CNBB, a paz também é tema da caminhada Sim à Vida. O grito pelo fim de qualquer tipo de violência se estende também a outros povos que têm sofrido, sobretudo com o efeito das guerras. A caminhada tem por objetivo valorizar e respeitar a vida humana nos mais variados aspectos, além de reiterar a celebração da Semana Nacional da Vida, que culmina com o Dia do Nascituro, ambos celebrados no mês de outubro. Trata-se de uma mobilização em todo o país, com intensa programação nas dioceses, paróquias e comunidades, que propõe à sociedade o debate sobre os cuidados à proteção e à dignidade da vida humana. Acredito que eventos como esse são muito importantes para incentivar a sociedade na defesa da vida, em toda e qualquer situação, já que é um bem supremo concedido por Deus. Para fazer o grito Sim à Vida ecoar mais forte, esta Casa aprovou no ano passado um projeto de lei de nossa autoria que foi transformado em lei 18.050/2014 para transformar o Sim à Vida no calendário municipal como evento oficial da cidade do Recife. Por isso, vimos a importância em fazer esta homenagem à Câmara Municipal do Recife, a Dom Fernando Saburido, pela dedicação em realizar a 9ª caminhada Sim à Vida. Este voto de aplauso é extensivo a todos da comunidade católica que são responsáveis por este belíssimo ato e a todos que participaram desse momento de fé. Então, conclamo todos os companheiros a aprovar esse requerimento de voto de aplauso a Dom Fernando Saburido pela realização do grande evento Caminhada Sim à Vida. O vereador André Regis teceu críticas ao governo federal e frisou que os problemas nas contas públicas devem afetar a cidade. O déficit, neste ano, chegará a 50 bilhões de reais. No início, a previsão em janeiro era de um superávit de 66 bilhões. Em julho, passou a ser um superávit de 8 bilhões de reais. E agora a previsão é de um déficit de 50 bilhões de reais em termos de déficit primário, correspondendo a menos 0,85% do nosso PIB. Isso acarretará fatalmente o rebaixamento do Brasil nas outras associações, nas outras empresas que classificam risco. Já fomos rebaixados pela Moody's, pela Standard & Poor's e agora, possivelmente, pela Fitch, e rebaixando o grau para grau especulativo,
aí é que haverá maior dificuldade em decorrência da diminuição da arrecadação. A frustração de receita tem sido constante e crescente. Isso é extremamente preocupado. Mas o mais preocupante de tudo é que, no meio desta crise toda, a agenda do governo é para salvar Dilma Rousseff. E a agenda no Congresso é para salvar Eduardo Cunha. Dois aliados, dois que até pouco tempo atrás fizeram campanha juntas para eleger Dilma Rousseff e Michel Temer, e agora estão brigando para ver quem salva a pele. O fato é que esta cleptocracia que tomou conta do Brasil, que ocupa os cargos e que fez com que a Petrobras perdesse 90% do seu valor de mercado, ela tem que ser retirada do poder. Mas como? A paralisia ela é extremamente preocupante. E essa paralisia vai fazer com que o Brasil sofra mais ainda. O cenário não é positivo. Cada dia que Dilma Rousseff permanece no cargo de um governo eleito de uma forma ilegítima, significará o desemprego de milhares de brasileiros. Os jovens do Recife têm agora a oportunidade de conhecer e participar do processo de deliberação de políticas públicas para a cidade. A Câmara promoveu a primeira reunião do 6º Parlamento Jovem. Esta é a 6ª edição do Parlamento, uma oportunidade para 39 jovens atuarem como vereadores em um mandato de 1 ano. A reunião de abertura contou com a participação de jovens representantes de diversos segmentos da sociedade. A atual presidente do Parlamento, Priscila Prestes, explicou o objetivo do encontro. Para mostrar a intenção do Parlamento Jovem, né? A instalação do 6º Parlamento, e aí é uma aproximação com os segmentos, com os grupos de juventude, segmento secundarista, cultural, esporte, empresarial, que a gente teve aqui hoje, uma inscrição do pessoal do segmento empresarial também. E para aproximar e mostrar o que vai acontecer no dia 5, que é o dia das eleições, e no dia da posse, que é o dia 20 de novembro. Esse primeiro contato foi basicamente isso. O vereador Anderson Florencio é autor do requerimento para a realização do 6º Parlamento. Na reunião, o parlamentar falou sobre a importância do espaço para os jovens. A gente trazer a juventude para trazer uma nova energia, né, para trazer novos debates, para trazer temas importantes, né, para a nossa cidade e para o nosso país de modo geral, eu acho que isso é de fundamental importância. Então, nós abrimos o Parlamento Jovem, o biênio 2015-2016, com esse espírito, né, de trazer boas ideias, de trazer boas energias aqui para a casa de José Mariano. Então, a gente, nesse parlamento, nós ampliamos, né, também os segmentos de atuação, né, além dos empresários, além dos secundaristas, além dos movimentos ambientais, culturais que já existiam, né, nós vamos abrir o espaço também para aquelas pessoas ressocializando, né, aquelas pessoas que vêm desse processo, né, pessoas também com deficiências, né, vão ter um espaço garantido aqui no Parlamento Jovem do Recife. Então a gente quer que seja uma discussão ampla, né, que todo o processo de formação do Parlamento Jovem 2015-2016 ele possa ter uma representatividade latente da nossa cidade. A gerente de juventude da Prefeitura, Camila Barros, destacou a participação do Parlamento na elaboração do Plano Municipal de Juventude. Estamos num processo, construindo o Plano Municipal de Juventude, que é um plano decenal, onde ele vai dar todas as diretrizes, metas, estratégias, né, da gestão em torno da política pública de juventude no município, né, para a juventude recifense. E provavelmente, né, esse plano deve estar vindo para casa, para esta casa em 2016, no início de 2016, e para nós é muito importante que o Parlamento esteja acompanhando a efetivação desse marco legal. Porque para ele poder ser sancionado pelo prefeito, ele passa por aqui. Então, nada mais justo, né, nada mais legítimo do Parlamento Jovem estar acompanhando o trâmite do Plano Municipal de Juventude dentro da Câmara, mas anteriormente nessa construção também junto à Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional, que vai estar construindo esse marco legal, né, dentro do município do Recife. As inscrições para o 6º Parlamento Jovem acontecem até o dia 22 de outubro. No dia 5 de novembro acontecerá a eleição dos 39 representantes. Já no dia 6 será realizado um minicurso para os jovens. E no dia 20 de novembro acontece a primeira reunião plenária. Na tribuna, o vereador Anderson Florencio destacou a reunião de abertura do Parlamento Jovem.
Instauramos o Parlamento Jovem, que terá as inscrições abertas até o dia 5 de novembro, quando teremos a eleição, né, dos novos parlamentares jovens da nossa cidade, estes representando diversos segmentos da nossa sociedade, seja os secundaristas, universitários, empresários, lideranças comunitárias, pessoas que trabalham e intensificam sua atuação através de instituições de defesa do meio ambiente, instituições de cunho cultural, esportivas, e a gente traz uma novidade para esse parlamento, que é um espaço garantido, específico, para aquelas pessoas que promovem, né, acessibilidade na nossa cidade, né, pessoas que têm algum tipo de deficiência e que, mesmo com sua deficiência, praticam esportes, promovem cultura, estão inseridas na sociedade de modo ativo. Portanto, é um grande ganho que essa casa terá, conviver com esses jovens, que certamente trarão uma energia diferenciada para esta casa, trazendo novas ideias, trazendo um ânimo que, sem dúvida nenhuma, eu tenho a convicção de que vai contagiar a todos nós. Abrimos espaço ainda para aqueles que estão no processo de ressocialização, né, pessoas que vêm, né, dos sistemas de ressocialização do nosso Estado. Também estarão com suas presenças garantidas no novo Parlamento Jovem, o Parlamento Jovem 2015-2016. Portanto, nós teremos as inscrições até o início de novembro. No dia 5, a eleição da nova bancada dos 39 novos membros do Parlamento Jovem do Recife. No dia 6 de novembro, faremos o curso preparatório explicando qual é o procedimento que essa casa exige para a formulação de um projeto de lei, para um projeto de resolução, o que significa isso, quais são as comissões que existem aqui nessa casa, né, como é o rito, né, que nós damos à atuação parlamentar aqui na casa de José Mariano. Portanto, o minicurso já está sendo preparado e todos os vereadores que quiserem participar, colaborar conosco, né, e com o novo parlamento também estão todos convidados. O mais novo cidadão do Recife é o advogado Jefferson Lemos Calaça. Ele é natural da cidade de Maceió, em Alagoas, e recebeu o título das mãos do vereador Augusto Carreras. No plenário e nas galerias, desembargadores, advogados e vários profissionais do mundo jurídico, autoridades políticas, sindicalistas, além de amigos e familiares, vieram prestigiar o mais novo cidadão do Recife. A entrega do título ao advogado Jefferson Lemos Calaça foi uma iniciativa do vereador Augusto Carreras. Na tribuna, o parlamentar falou sobre a importância do título. O título de cidadão equipara uma pessoa homenageada à adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Mesmo que o homenageado não tenha nascido ou resida no município para qual lhe se conceda tal homenagem, faz-se necessário que se diga o que ele fez, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, em defesa do povo do município que lhe concedeu tal cidadania. A concessão do título de cidadão do Recife ao Dr. Jefferson Calaça, antes de se constituir em uma simples homenagem protocolar, trata-se de um reconhecimento dos que fazem a casa de José Mariano a esse alagoano brilhante, de destacada atuação em defesa dos interesses maiores do povo da cidade, do Estado de Pernambuco e da nossa nação. Augusto Carreras ressaltou também a dedicação do homenageado às causas sociais. Desde 1990, Jefferson Calaça atua na defesa de trabalhadores de vários sindicatos e presta serviços profissionais a cerca de 50 mil trabalhadores, entre eles metalúrgicos, urbanitários, metroviários e servidores da UFPE. Em dezembro de 1990, tornou-se advogado e não teve dúvida da área onde iria atuar. Se especializou em direito individual do trabalho e direito sindical. Desde então, é um advogado que milita nos fóruns e tribunais, usando razões e argumentos na defesa dos trabalhadores. Mas de um ano para cá, o nome de Jefferson Calaça passou a estar ligado a uma causa que só era conhecida nos corredores dos fóruns e tribunais, a precarização da advocacia. E
E o que era sussurrado nos corredores e nos escritórios ganhou a voz e extrapolou os limites da nossa cidade, indo fazer coro com os anseios dos advogados da nossa região metropolitana, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Agora é a vez do povo do Recife retribuir o reconhecimento dos valores do cidadão que tanto contribuiu com a construção de uma sociedade mais protegida e que não se cala diante de injustiças. Jefferson Calaça, é com satisfação que, diante de tantos amigos e ilustres convidados, divido com você a alegria de ser recifense. Jefferson Calaça nasceu em Maceió, Alagoas, mas chegou ao Recife em 1978, com 17 anos de idade. Iniciei o curso de Engenharia Mecânica na Federal, em agosto de 79. E em 81, já estava concorrendo à coordenação geral do Diretório Acadêmico da antiga Área 2, que representava o básico de toda a área de tecnologia. Em seguida, no ano de 82, fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, para depois ser eleito presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, no período de 82 a 84. O advogado lembrou o início da atuação dele no movimento sindical. Após a passagem pelo movimento estudantil, adentrei no movimento sindical, em 1987, como assessor político do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Pernambuco, através de contatos que já havia mantido com seus dirigentes nas passeatas e mobilizações que juntos participávamos nas ruas e avenidas do Recife. Esta foi a minha maior escola, a escola da vida, sozinho no Recife, longe da família, mas cercado de amigos, de boas ideias, de boas ações e de muitos sonhos revolucionários. No movimento sindical pernambucano, também fui assessor político do Sindicato dos Trabalhadores em estabelecimento de ensino do Sinteep, aqui representado pelo nosso querido Henrique, e do Sindicato dos Servidores Estaduais de Pernambuco, Sindicerp. E encerrou o discurso com vários agradecimentos. Por tudo isso, só tenho a agradecer a todos que me receberam como se filho fosse desta nossa cidade, da bela Recife. Agradeço especialmente aos advogados de Pernambuco e a todos que aqui se encontram, pela amizade, pelo carinho com que sempre me acolheram e que me fizeram conhecer e amar verdadeiramente esta bela cidade do Recife. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao vereador Augusto Carreiras, que, como parlamentar eleito pelo Partido Verde do Estado de Pernambuco, propôs e aprovou por unanimidade nesta casa este generoso título. Continuo com os mesmos sonhos, os mesmos desafios, as mesmas ousadias. Construir um país justo, sem miséria e sem qualquer opressão. E agora com mais força ainda, por continuar sendo alagoano, da terra dos marechais, pernambucano e agora, em alto e bom som, de fato e de direito, recifense. A solenidade foi presidida por Vicente André Gomes, que também ressaltou a trajetória do advogado. Eu nunca vi nesta casa um discurso de estadista como acabei de ouvir. Um discurso poético, um discurso que fermentou o sentimento do amor. Nós já prestamos diversas homenagens a essa casa, mas essa, do alagoano, tem um toque diferente, tem uma característica diferente, traduz o sentimento da luta dos trabalhadores, do que sempre esteve à frente logo após a sua formatura, após a sua graduação. Por essa razão, o currículo de um homem se faz pela sua participação na vida. E eu quero tomar para mim a melhora do meu currículo quando presidi essa sessão. Sem dúvida, sem dúvida, a ordem é para todos. Valeu!
Augusto, essa sessão é histórica, essa sessão é especial. A Câmara hoje teve um brilho diferente. Acompanhe o TV Câmara do Recife online pelo site da casa ou no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!